Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Sou o professor Israel. Chegamos à lição de número 11. Mas antes de começar, lembre-se, este conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia muito própria para lhe auxiliar. Aqui na descrição do vídeo, existem 3 informações que são informações colocadas para facilitar o seu aprendizado. Primeiro, ao cronograma da aula. A maneira como eu estou organizando a aula para apresentar a vocês o conteúdo. Segundo, há uma aula-atividade que serve para verificação do aprendizado. Assim que você terminar de assistir a aula, eu recomendo que faça a aula-atividade e verifique aquilo que você aprendeu. Por fim, há também um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou os seus comentários. Como falei, chegamos à lição de número 11. O título da lição: A importância e relevância da igreja, a edificação e solidificação da instituição família. Inicialmente, eu quero apresentar para vocês o cronograma da aula, que é a maneira como nós seguiremos com o conteúdo, tudo bem? Essa aula está dividida em 3 sessões. Na primeira sessão da aula, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Salmos 122:1. Professor, por que o contexto literário do Salmo 122:1? Porque, segundo o comentarista da lição, que é a pessoa que escreveu, este é o texto mais importante da aula. Por isso que ele é chamado de texto áureo. E na primeira sessão, eu quero explicar o contexto em que as palavras do Salmo 122 foram pronunciadas. Na segunda sessão desta aula, eu quero explicar para vocês os versículos de número 1 e 2. E por fim, na terceira sessão, eu encerro a aula fazendo algumas aplicações. Como falei, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o cronograma da aula, então você pode ir e voltar a qualquer momento e seguir então para a aula atividade e o fórum. Se você estiver no celular, diante da tela do celular vai ter uma palavra escrito mais. Clicando nesta palavra vai aparecer então o cronograma da aula, a aula atividade e o fórum para você colocar as suas dúvidas ou as suas questões. Começando então a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto literário do Salmo 122, versículo 1. Veja, dentro dos salmos, existem alguns salmos que são identificados como salmos de peregrinação. Esses salmos de peregrinação recebem outros nomes dependendo da versão que você tem aí da Bíblia na sua mão. Pode aparecer como Cântico dos Degraus, Cânticos de Romagem, mas eles são melhores traduzidos como Salmo de Peregrinação e dizem respeito a 14 salmos, que vão do Salmo 120 até o Salmo 134. Esses salmos falam sobre temas cotidianos relacionados à família e a questões agrárias dessas pessoas que saem da sua cidade para irem até Jerusalém para uma das festas anuais. Veja, no judaísmo, nós temos um templo que fica em Jerusalém e toda pessoa que deseja prestar culto a Deus no templo deve fazer viagem até Jerusalém. Da pessoa que está mais longe, a 200, 300 quilômetros de distância, até a pessoa que está mais perto, 50, 30 quilômetros de distância, precisam fazer esta viagem de peregrinação. Como é uma viagem longa, as pessoas não vão ao templo com tanta frequência assim. E toda a nação vai ao templo, mas aqueles que estão mais longe precisam ir em festas que são festas anuais. São 3 festas anuais que convidam o israelita para vir da sua região para cultuar ao Senhor.
Então, quem está mais distante, às vezes demora 7 dias de viagem. Quem está ali mais próximo, às vezes demora 1, 2 dias de viagem. Então perceba que os salmos de peregrinação falam desta viagem, de quem está saindo da sua casa para ir até o templo, para chegar no templo e oferecer a Deus um culto de louvor e adoração. Mas no Salmo 122, diferente dos outros que falam de questões relacionadas a famílias e questões agrárias, o foco do Salmo 122 será uma celebração pela cidade de Jerusalém. Jerusalém será apresentada aqui como a casa do Senhor, de maneira mais específica, a casa de Iavé. Mas por qual motivo Jerusalém é apresentada como sendo a casa de Iavé? Por que Jerusalém recebe este nome aqui no Salmo 122? Eu explico isso para vocês com esta citação. O Salmo projeta uma teologia da cidade de Jerusalém e se inspira nas associações evocadas pelos nomes hebraicos da cidade. Então veja que vai aparecer alguns nomes no hebraico que a gente acaba perdendo aqui na tradução do português. Jerusalém, que é a junção de Shalom, que tem aí a significância de cidade de paz. A posição da casa de Yahvé, nos versículos 1, parte C, 9, parte A, cria uma inclusão em torno de todo o salmo, destacando que Jerusalém pode cumprir as funções cantadas no salmo, porque a casa de Yahvé está na cidade. Isto é, Yahvé habita lá, porque as pessoas que se reúnem lá são o lar de Yahvé. Veja, Jerusalém é vista como sendo a casa de Yahvé por ser o lugar onde Deus decidiu habitar. E nós sabemos isso na literatura bíblica, né? Por ocasião da construção do templo, esta imagem que é dada ao templo é dada como sendo o lugar da habitação de Deus. Então, quando o Salmo 122 fala sobre a casa de Yahvé, está falando do templo. Quando essas pessoas vão a Jerusalém, elas vão com essa consciência que aquele lugar é a casa do Senhor. Aquele lugar é o lugar que Deus escolheu para deixar registrado o seu nome. É importante perceber isso porque o Salmo 122 carrega muito dessa questão. Para dar ênfase a essa questão, o Salmo cria esse trocadilho que eu acabei de mostrar para vocês na citação, que no hebraico é feito entre duas palavras, a palavra Jerusalém e a palavra Shalom. Então, ele cria um trocadilho de propósito para dar ênfase ao fato de que, por Deus ter escolhido habitar naquele lugar, aquele lugar é a casa do Senhor e aquele lugar possui tudo o que é necessário para que ele seja o lugar da cidade da paz. Essa é a compreensão do Salmo 122. A compreensão do Salmo 122 é que Jerusalém é a casa da paz, o lugar da paz, porque ali está a morada do Senhor. Então não é simplesmente um discurso nacionalista, né? Mas é uma perspectiva da onde está a presença do Senhor e o que ela cumpre estando ali entre o povo do Senhor. E por isso que a leitura que se faz do Salmo 122 sempre é uma leitura de dupla caracterização. Deixa eu ler esse comentário, ele vai explicar isso para a gente da leitura de dupla caracterização. O comentário diz assim: na sinagoga e na igreja, tornou-se costume interpretar o Salmo 122 como um paralelismo entre Jerusalém celestial e a Jerusalém terrena. Veja, alguns intérpretes leem esse texto como sendo uma referência a duas cidades diferentes. De um lado, nós temos aqueles que são mais nacionalistas e leem sobre uma abordagem mais judaica, identificando Jerusalém como um lugar geográfico onde está a presença do Senhor. Então, se valoriza Israel, se canta sobre Israel, se fala sobre Israel, como se Israel fosse este lugar destacado de todos os outros. Por outro lado, autores mais cristãos principalmente, vão ler esse texto como sendo uma expressão do que é a Sião futura.
Então aqui a referência não é a Jerusalém geográfica, mas a esta cidade celestial que vai descer do céu, numa promessa escatológica deste reino vindouro que nós aguardamos. Não é o local geográfico, não são as paredes, não são as pessoas, é o Deus que vem para habitar entre os humanos e por causa desta habitação, aquele lugar se torna um lugar efetivo para a paz. Mas perceba que essas duas leituras serão feitas. Quem lê o texto com foco na geografia valoriza demasiadamente a questão nacionalista, viagens históricas para Israel, a bandeira, a música, etc, etc. Quem compreende numa abordagem mais teológica entende que isto é uma figura da Sião que desce do céu, cidade de Deus. Então, apesar do texto fazer referência a Jerusalém, não faltam pessoas que interpretam de uma maneira ou de outra. Pessoalmente, como um professor aqui, eu prefiro essa segunda abordagem de ler esse texto como uma referência a Sião, porque o que torna diferente aquele lugar não é o lugar, não é porque está em Jerusalém. O que torna diferente aquele lugar é a presença do Senhor que está naquele lugar, que poderia estar em outros lugares. E na aplicação eu queria explorar um pouco esse aspecto de onde está a presença do Senhor. Aí está um lugar destacado de paz, de habitação da presença de Deus. Então, nessa primeira sessão, nós entendemos que esse é o contexto em que é pronunciado as palavras do Salmo 122. Começando, então, a segunda sessão, eu quero explicar para vocês o versículo 1 e 2. Para começar, eu explico o versículo 1. Leia comigo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Veja, por ser um salmo de peregrinação, a pessoa está sendo convocada nestes salmos de peregrinação a entender o motivo, por que elas vão a Jerusalém. Os salmos de peregrinação têm um valor da identidade judaica muito claro. Por mais distante que essa pessoa esteja de Jerusalém, ela precisa ir a Jerusalém, fazer uma viagem até a casa do Senhor. E essa é uma viagem muito difícil. Não sei se você já fez uma viagem de carro longa. De vez em quando nós temos oportunidade de viajar com a família e viajar 2 dias de carro é demasiadamente cansativo. Há perigos na estrada, há perigos de crime, há perigos dos mais diversos, há imprevistos do carro quebrar. Agora você consegue imaginar a dificuldade que seria viajar a pé, uma semana viajando a pé, por exemplo, com perigos de risco de vida, né? Animais, predadores, escorpião, você tem perigos de crime, pessoas marginais que podem atentar contra a sua vida, imprevistos mais diversos. Se viajar 2 dias de carro já é cansativo, imagina viajar 7 dias a pé, 5 dias a pé, 3 dias a pé. E realmente é extenuante. Eu, quando viajo com os meus filhos, a gente sai de casa e eles já começam após a primeira hora. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Porque eles querem chegar logo, porque é cansativo demais aquilo tudo. Mas eu queria que você reparasse que apesar da viagem ser cansativa, perigosa e cheia de imprevistos, este é o sentimento de quem faz esta viagem. Alegria. Tanto faz se esta viagem é cansativa ou não. Tanto faz se há perigos ou não. Porque essas pessoas sabem para onde elas estão indo. Esta viagem é uma viagem para ir até o templo, a casa de Deus. Então há uma dimensão festiva muito grande nesta viagem. Ir ao templo é um motivo de muita alegria. Principalmente porque, chegando em Jerusalém, eles sabem o que eles vão encontrar lá. Eles vão encontrar a casa de Deus. Alegria, portanto, está carregada de sentidos aqui, porque a pessoa sabe para onde está indo. Ela está indo ao templo.
Ela está indo se encontrar com a presença de Deus para louvar o Senhor na sua presença. E essa alegria, ela tem um duplo sentido. Primeiro, aquela pessoa está alegre porque ela pode fazer esta peregrinação. Você consegue imaginar comigo o quanto é difícil fazer uma viagem no mundo antigo? Você precisa deixar a sua terra, a sua casa, produção agrícola, você precisa se submeter a certas circunstâncias difíceis. Há uma dificuldade muito grande. Então essas pessoas não viajam toda semana. Por isso que são festas anuais. Alguns viajam uma vez por ano e outros não conseguem sequer isso, dada a condição social da pessoa. Então a alegria primeiro é porque a pessoa pode ir a Jerusalém. Ela pode fazer esta viagem. Mas essa pessoa também está alegre por causa de tudo que a peregrinação representa para Israel. O que a peregrinação representa para eles? Leia comigo essa citação. O Deus que habita no templo em Jerusalém deseja prover um lar para aqueles que o buscam. Assim, a peregrinação assume uma dimensão teológica mais profunda, expressando a tensão entre estar separado de Deus e buscar a sua presença. Essas pessoas estão alegres por causa de tudo que a peregrinação representa para Israel. Aquele lugar para onde elas estão indo é a casa do Senhor. Elas poderão finalmente estar diante do Senhor. Elas poderão estar finalmente diante de Deus. Nesse sentido, ir ao templo significa ir até a presença de Deus, desfrutar desse tempo de comunhão e de louvor ao nome dele. Isso é sabido por todas aquelas pessoas. Essa não é uma viagem de férias para lazer e para entretenimento. É uma viagem estritamente religiosa. Para você se conectar de maneira muito profunda com Deus e falar com Deus. Cada vez que eles vão ao templo, essa peregrinação vai contribuindo com a identidade da nação. Porque todo Israel sabe. Isso nos torna diferente de todas as outras nações. Se nós quisermos estar diante da presença do Senhor, nós sabemos para onde ir. Quando aquelas pessoas vão ao templo, elas são lembradas disso. Lembradas que Deus escolheu aquelas pessoas para fazer com elas uma aliança e que Deus habita com elas. Partindo para o versículo de número 2, nós encontramos no versículo de número 2 o salmista descrevendo a alegria que foi chegar ao templo. Veja, no versículo 1, ele está falando sobre a alegria de poder viajar. Alegrei-me quando me disseram. A possibilidade de ir numa das festas anuais, são 3, como eu falei, e ir ao templo, na presença do Senhor, louvar ao Senhor. Isso é maravilhoso. É um evento único. No versículo 2, o que nós temos é o momento em que ele está chegando. Agora estamos aqui, junto às suas portas, ó Jerusalém. Veja, apesar dos perigos que houve na jornada, o objetivo da peregrinação foi alcançado. Eles finalmente chegaram em Jerusalém. E o versículo está descrevendo para a gente o encantamento dessa pessoa que está observando as portas, que dá acesso à cidade. Ela ainda nem chegou diante do local de adoração, diante do templo, mas ela já está alegre pela satisfação de ter chegado ali. Aquela pessoa poderá finalmente louvar ao Senhor na presença do Senhor. Há um aspecto final aqui que eu queria destacar sobre este salmo. Eu queria destacar lendo esta última citação. Embora Jerusalém e Sião, eu expliquei isso agora há pouco, aqui nós estamos falando de um local geográfico, e aqui nós estamos falando do celestial, da cidade celestial, geografia celestial. Os nomes têm conotações diferentes. Jerusalém aponta mais para uma cidade terrena, a capital de Israel. Uma cidade de pedra e tijolo, habitada por pessoas. Sião aponta mais para uma entidade religiosa, o lugar onde está o templo, a morada de Yahvé. Qual que é o grande propósito da leitura de um salmo como este? Aquela pessoa
está vivendo a sua vida no local mais distinto de Israel. Sabe que tem muitas responsabilidades com a agricultura, com a sua família, mas aquela pessoa também lembra que existe uma viagem para se encontrar com a presença do Senhor que é incomparável com qualquer outra rotina do dia a dia. Ela sabe que ir a Jerusalém vai garantir a ela a oportunidade de estar diante da presença do Senhor. A presença do Senhor que só está com eles. Não está com as outras nações, porque Deus habita ali. Ele fez essa promessa a eles. E agora esta viagem conecta este povo com um propósito que é divino e é superior a todos eles. Eles podem finalmente estar diante do Senhor. E por isso que o peregrino, este homem e esta mulher que moram longe de Jerusalém, cantam essas canções. Porque eles se lembram do valor que há estar na presença do Senhor. É importante a plantação, é importante o cuidado da família, é importante as rotinas familiares, mas nada se compara a estar na presença do Senhor para louvar ao Senhor com a comunidade eleita e salva. Por isso que este salmo ele é cheio de esperança, que faz este povo lembrar de tudo que Deus fez por eles e a condição que eles estão naquele momento. Nós também, os cristãos, acreditamos que um dia Sião que desce do céu estará aqui na terra. Deus fará aqui o seu trono de justiça. Mas até que este dia chegue, nós já temos um caminho pavimentado para irmos até a presença. E é isso que eu quero falar para vocês sobre este caminho pavimentado para podermos ir à presença do Senhor na aplicação desta aula. Começando então a terceira sessão, eu quero fazer algumas aplicações, a maneira como podemos aplicar esse texto que eu acabei de explicar a vocês. Primeira aplicação. A presença do Senhor sempre foi um distintivo para o povo do Senhor. Eu acho isso muito lindo, porque quando nós estamos lendo a história do Êxodo, a saída de Israel do Egito, nós vemos a maneira poderosa como Deus está tirando Israel do Egito. Isso é maravilhoso. Deus é poderoso, cheio de misericórdia. Mas em um momento da viagem, Moisés sobe para receber a lei do Senhor e, tendo demorado ali no monte do Senhor, falando com o Senhor, aquelas pessoas erigem ali para si o bezerro de ouro. Aquela cena lamentável do bezerro de ouro fez então com que Deus parasse de falar com Moisés e repreendesse ele, dizendo: olha, o seu povo é embaixo praticando idolatria. Moisés desce, a justiça cai sobre os idólatras e chega o dia que finalmente Moisés precisa subir para poder se reconciliar com Deus e seguir com a jornada com a presença do Senhor. Mas estando lá em cima, Deus repreende Moisés sobre a dureza do coração dessas pessoas. É impensável pensar que, depois de tudo que Deus fez, essas pessoas preferiram erigir um bezerro de ouro e adorar esse bezerro de ouro. E Deus fala que por causa desta dureza de coração, a sua presença não iria mais. A Arca da Aliança, a coluna de fumaça, coluna de fogo, Shekinah, que é essa manifestação de Deus que dá para ver, não vai mais. Mas Deus vai enviar um anjo que vai à frente. E este anjo vai dar vitória contra os inimigos que estão na terra. Então perceba, Deus fala, olha, vamos seguir a viagem, mas minha presença não vai mais. Mas o anjo irá com vocês. Qual foi a resposta de Moisés à proposta de Deus? Eu enviarei um anjo ao invés de enviar a minha presença. Moisés responde, Êxodo capítulo 33, versículo 15 e 16. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença que, em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra.
Isso é maravilhoso, porque o que Moisés está falando para o Senhor aqui é o que está sendo evocado no Salmo 122. Não, nós não queremos a vitória sobre os inimigos, um anjo para derrotá-los. O que nós queremos é aquilo que nos torna distintos. Ninguém mais tem a sua presença habitando no meio deles. Se a sua presença não estiver mais habitando no meio da comunidade, nós seremos como as outras nações. Não haverá nada mais que nos distingua. Isso é que eu estou colocando como primeira aplicação. A presença do Senhor sempre foi um distintivo. Por isso que esta pessoa, por mais longe que ela esteja, ela vai a Jerusalém com alegria. Porque aquele povo tem o que nenhum outro povo tem. A presença do Senhor habitando no meio deles. Isso os torna um povo distinto. Isso mostra que o favor do Senhor está neles e por eles. Segunda aplicação. Foi Jesus quem trouxe a presença de Deus até nós. Nesta segunda aplicação, eu estou colocando agora nós, os cristãos. E nós, os cristãos? O que distingue o cristão de qualquer outro povo? O que distingue o cristão de qualquer outro povo é porque Jesus pavimentou um caminho que nos leva até a presença de Deus. Jesus é a porta que dá acesso ao aprisco das ovelhas do Senhor. Por causa de Jesus, nós temos plena comunhão com Deus. E hoje nós também nos alegramos nisso. Nós sabemos que Deus tem um local de habitação celestial e nós sabemos que podemos acessar este lugar de habitação celestial porque o caminho foi pavimentado. O caminho para chegar até a presença do Senhor foi pavimentado por Jesus. Jesus é a única porta de acesso à presença de Deus. Não são todos os caminhos que levam até lá. É um único caminho. Por isso que nós também estamos alegres. Nós estamos alegres porque sabemos que podemos desfrutar da comunhão de Deus por causa daquilo que Jesus fez por nós. Terceira aplicação. Faz parte da identidade cristã a consciência sobre a presença de Jesus. E veja, o judeu que precisa todos os anos ir até o templo, faz parte da identidade deles isso. Ele precisa lembrar-se que ele é diferente dos outros povos. Que o Senhor morou no meio deles. O Senhor habitou com eles. Isso os fez ser pessoas diferentes. O cristão também tem esse distintivo. Faz parte da identidade cristã esta consciência de que Jesus habita com a igreja. De que nós não estamos sozinhos nesta jornada e neste momento que esperamos então a Sião do céu descer. Jesus fala sobre isso quando ele chama os seus discípulos para dar-lhes a grande comissão. No final da grande comissão, Jesus diz: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. É exatamente isso, faz parte da identidade cristã. O cristão precisa saber que ele é um povo que tem a presença poderosa de Jesus acompanhando este povo enquanto este povo realiza a missão de testemunhar sobre Jesus. Faz parte da identidade cristã. A presença de Jesus é o que nos torna distintos. E às vezes nós tentamos colocar outras coisas como sendo muito mais valiosas. Ah, nós somos a igreja que tem a maior equipe de louvor da América Latina, a maior equipe de louvor do nosso bairro. Nós somos uma igreja que tem pastores que pregam em nível nacional, internacional. Nós somos uma igreja com uma instalação, um prédio de 3 andares, várias salas. Nós temos 4 cultos. E às vezes nós vamos nos alegrando desses feitos, como se eles fossem aquilo que tornassem a igreja algo distinto. Não é. O que faz a igreja ser distinta e o que faz parte da identidade da igreja é a presença poderosa de Jesus.
Se não houver a presença poderosa de Jesus, nós somos como qualquer outra religião. E esta é a quarta aplicação que eu faço. Quarta aplicação é a presença de Jesus que torna o cristão um povo distinto. É por isso que nós devemos prezar e valorizar, gente. Eu sei que às vezes nós nos tornamos muito vaidosos de contar vantagens sobre coisas que são insignificantes no reino de Deus. Daí, se nós temos o maior templo da América Latina, se nós não tivermos a presença de Jesus? E daí, se nós tivermos a maior equipe de louvor, se não tivermos a presença de Jesus? E daí, se nós tivermos grandes pastores, se não tivermos a presença de Jesus? E Jesus disse: enquanto vocês vão fazer discípulos, batizar discípulos e ensinar discípulos, eu estarei sempre com vocês. Então, se nós não estamos indo fazer discípulos, batizando discípulos e ensinando discípulos, nós não temos a presença de Jesus. O que nós temos que considerar então? Se a igreja deseja avançar, ela tem que avançar naquilo que garante a presença de Jesus. É maravilhoso ter um bom templo, uma boa equipe de louvor, bons pastores pregando, mas nós não podemos abrir mão da presença de Jesus por causa disso. A igreja precisa sempre refletir sobre qual é a sua identidade. Sem a presença de Jesus, nós não somos um povo distinto. E aí, tanto faz se é um grande templo religioso ou um grande supermercado. Se não tiver a presença de Jesus, tanto faz se é uma grande equipe de louvor ou uma banda musical do YouTube ou de qualquer outra plataforma digital. Se nós não tivermos a presença de Jesus, tanto faz se é o pastor ou um palestrante qualquer. O distintivo não são esses. Os distintivos é Jesus. E se nós queremos o distintivo Jesus, nós precisamos fazer aquilo que Jesus nos chamou a fazer. Quinta e última aplicação. Por mais intenso que seja a sua rotina, nada substitui a comunhão congregacional. Nessa última aplicação, eu estou colocando a mesma ênfase que está lá no texto. Onde você mora? 300 quilômetros de distância do templo? 50 quilômetros de distância do templo? Você tem plantação? Fazeres familiares? Ótimo. Mas lembre-se que a alegria insubstituível de estar em comunidade louvando o nome do Senhor. E me parece que a gente começa a perder isso cada vez mais. Porque nós consideramos que a comunidade já não é mais importante. Ah, eu não preciso estar em comunidade para esta liturgia ao nome do Senhor. Isso não faz sentido. Comunidade faz parte da experiência cristã. Ah, mas se eu viajar até Jerusalém, eu perco a plantação, eu perco o trabalho, eu perco. Você já viu tanto de dinheiro que eu vou perder? Posso botar em risco a minha vida? Isso é o que uma pessoa capitalista, que só pensa no dinheiro, diria. O judeu que sabe que vai se encontrar com a presença do Senhor, ele está alegre. Alegrei-me quando me disseram. Ele está indo à presença do Senhor, adorar o nome do Senhor em comunidade. Nós não podemos perder a alegria de estar em comunidade para adorar o nome do Senhor. Eu não sei quão cheio é a sua rotina de trabalho. Mas a alegria de estar em comunidade para adorar o nome do Senhor é insubstituível. E se você não experimentou isso, você precisa avaliar se você faz parte de uma comunidade de fé verdadeira. Nós não vamos à comunidade de fé para mostrar roupa, para fazer um network de pessoas que vão nos ajudar em nosso comércio. Nós não vamos procurar namorado. O intuito de ir à presença do Senhor é louvar ao Senhor. Por isso que todas as pessoas que vão à presença do Senhor não vão de mãos vazias. Elas vão ali apresentar ao Senhor a adoração, o seu louvor, as suas ofertas, os seus dízimos. Porque há demasiada alegria por saber que Deus cuida daquelas pessoas. E nós reconhecemos isso. Nós temos dias de trabalho, mas nós temos um dia para buscar a presença do Senhor e dizer obrigado. Porque o Senhor mandou a provisão do trabalho, o Senhor sustenta as nossas vidas, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos protege. E na presença do Senhor nós estamos em comunidade louvando o seu nome, bendizendo os seus feitos. Eu repito,
por mais intenso que seja a sua rotina, nada substitui a comunhão congregacional. Que você encontre a mesma alegria que há para todos aqueles que desejam se encontrar com a presença do Senhor. Eu espero que esta aula tenha lhe ajudado. Se o bondoso Deus nos permitir, semana que vem nós nos encontramos aqui para a nossa próxima aula. Até lá então.